Brasília. E como nós já havíamos anunciado, já está aqui conosco ao telefone, nosso entrevistado, me refiro ao Dr. Júlio Moraes Oliveira. Ele é professor, advogado e também escritor. Nós vamos conversar com ele justamente sobre uma iniciativa interessante, onde ao longo, portanto, aí da sua atuação na prática e reflexão crítica, acadêmica, sobre, portanto, aí o trabalho que sempre desenvolveu, ele então, nessa coletânea, ele intitulou como Reflexões Contemporâneas de Direito do Consumidor e Direito Civil. Vamos conhecer mais de perto, portanto, essa obra literária, né, professor? Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor Júlio Moraes, ao nosso programa. É sempre muito bom tê-lo aos microfones da emissora. Muito boa tarde para o senhor, doutor Júlio. Boa tarde, Walter. Mais uma vez estou aí com vocês. Boa tarde aos ouvintes também. Estamos aí para falar um pouquinho sobre o lançamento desse livro. Isso, mas antes do senhor nos contar sobre o lançamento, como é que o senhor pode sintetizar para nós essa iniciativa, que eu achei aqui muito interessante, né? Foi através justamente do trabalho que o senhor desenvolveu, dos assuntos que o senhor, portanto, aí enfrentou. O senhor fez uma coletânea aí de 51 textos que foram, portanto, aí construídos, e esses textos, então, hoje estão, portanto, aí compondo essa nova obra. Como é que surgiu essa ideia, doutor Júlio? Bom, essa ideia surgiu, Walter, porque eu sou colunista de um portal jurídico que se chama Magis Portal Jurídico. E nos últimos 3 anos, eu publico colunas mensais que tratam sobre direito do consumidor e direito civil. E aí, geralmente, eu pego assuntos que estão ali no momento, que aparecem na televisão, que aparecem nos jornais, assuntos bastante polêmicos relacionados a essas duas disciplinas, escrevo um texto mensal. E aí, com base nesses textos mensais que eu escrevi nos últimos 3 anos, eu montei esse livro para juntar todos num lugar só, para que as pessoas possam consultar, possam ter acesso a esses textos. E são assuntos, muitas vezes, que não são tratados em obras clássicas, tradicionais, porque essas obras demoram, muitas vezes, para sair no mercado, né? Então, esses textos são textos rápidos, textos mais jornalísticos, né? Mas que não deixam de ter uma profundidade jurídica, um aspecto relacionado para quem trabalha na área. E qual seria o público direto que com certeza se identifica com essa obra, doutor Júlio? Bom, essa obra é voltada para todas as pessoas que têm interesse nos assuntos polêmicos aí do direito dos últimos anos, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, a gente fala sobre Black Friday, a gente fala sobre o movimento Child Free, que quer excluir crianças do acesso a determinados bens de consumo. A gente fala sobre dress code na relação de consumo, que é se os estabelecimentos podem ou não proibir o tipo de roupa que você vai usar. A gente fala sobre a reduflação dos produtos, né, que os produtos estão diminuindo de tamanho e também o preço não diminui juntamente com isso. A gente fala sobre a alta da inflação e o impacto disso também nos produtos. A gente fala sobre nome civil. Então, assim, são vários assuntos dentro dessa dinâmica do direito civil, do direito do consumidor, extremamente interessantes, extremamente atuais, e por isso eu resolvi juntá-las num e-book aí para poder, né, as pessoas terem acesso a esse material. Quer dizer, é evidente que eu já estou super interessado aqui pelo livro, já que o senhor citou aí, acima de tudo, né, os assuntos que o senhor tem publicado aí nessa obra, e um deles, aliás, todos chamaram a atenção, mais um, a gente já convive com ele há muito tempo, e com certeza, quando o senhor fala do assunto, o senhor dá também o caminho de como a pessoa deve compreender e deve, caso queira tomar algum tipo de providência, que é justamente os produtos que estão diminuindo de tamanho. Ou seja, é um absurdo, né? A gente já teve, pegando aqui uma caixa de bombom, que é mais fácil de compreender, ela tinha 900 gramas e hoje me parece que ela chega a 200 gramas ou algo parecido, e o preço continua o mesmo. Agora, quer dizer, por que a gente paga também um preço que é o correspondente a uma caixa de bombom de 800 ou 900 gramas, professor Júlio? Ô, Walter, isso é um fenômeno, eu até quando fui escrever esse texto, eu fui estudar que é um fenômeno mundial, não é um fenômeno só brasileiro. Tem acontecido no mundo inteiro. O que está acontecendo? O preço dos insumos tem aumentado muito e as empresas, em vez de repassarem esse custo para os consumidores, elas preferem muitas vezes diminuir o tamanho desses produtos para manter um preço ali
adequado para que os consumidores não troquem de marca. Então, elas fazem isso e a gente tem, inclusive, uma norma da Anvisa que permite que a empresa faça isso, mas ela precisa comunicar aos consumidores durante 6 meses na embalagem que houve uma redução de quantidade, né, o percentual dessa redução, isso tudo tem que estar na embalagem. Só que os consumidores muitas vezes nem percebem, né, porque a embalagem continua do mesmo tamanho, a gente tem a ideia de que o produto é o mesmo, mas a quantidade passou a ser muito menor. Então, isso é um fenômeno mundial que tem acontecido aqui no Brasil também com bastante frequência. Eu imagino que esteja dentro da legalidade para agirem dessa forma, não é, doutor Júlio? Sim, se existe uma resolução da Anvisa permitindo a redução, a princípio, as empresas não estão agindo de forma errada. Eu acho que o que falta muitas vezes aí é uma discussão da sociedade a respeito disso, uma transparência maior, né, das empresas e dos órgãos fiscalizadores para que os consumidores realmente saibam disso. Muitas vezes, Walter, o consumidor descobre isso quando ele vai usar um insumo, por exemplo, para fazer um bolo, para fazer alguma coisa, e ele percebe que aquele ali não está rendendo a quantidade que rendia mais. E aí ele vai olhar na embalagem do mesmo tamanho, mas sei lá, com 150, 200 ml a menos ou 200 gramas a menos. E aí ele tem essa surpresa desagradável, né? Mas é uma coisa que tem sido tolerada pela nossa legislação e as empresas têm se aproveitado disso. Eu lembro que o início dessa história, né, de diminuir a quantidade, preservar a qualidade, começou ali com o papel higiênico, com o rolo do papel higiênico, que ninguém nunca mediu para saber quantos metros vinha com papel higiênico. Só pelo olho ali, o pessoal verificava o tamanho e, de repente, esse tamanho foi diminuindo na palma da mão. Aí que o pessoal começou a perceber que a metragem realmente havia, portanto, aí diminuído. Agora, como o senhor muito bem pontuou, é importante que essa decisão, essa medida, chegue ao conhecimento do consumidor, ou seja, na própria entrada ali do mercado, do supermercado, a pessoa já na gôndola, olha, esse papel, né, ou esse produto aqui tinha X gramas, hoje está com Y gramas, traz ali uma espécie de uma explicação. Será que isso é difícil de fazer, professor Júlio? Não é não, Walter, mas as empresas muitas vezes não querem, né? O que a norma da Anvisa obriga é que na própria embalagem venha essa informação. Só que a gente sabe que o consumidor muitas vezes não lê a embalagem, né? A embalagem traz lá informações sobre o produto e muitas vezes não lê. Então, pra você ter uma ideia, uma vez eu fiz um trabalho com os alunos da faculdade e aí eu pedi para que eles me trouxessem produtos que tinham tido redução de quantidade. Eles trouxeram, assim, uma infinidade de produtos. Tinha desde creme dental, pão de barra, aquelas barras cereais, chocolate, balas, tudo que você imaginar hoje no mercado de consumo, a gente teve redução de quantidade. E a gente não percebe isso, a gente está vivendo, tocando a nossa vida sem perceber esse tipo de coisa. Perfeito. Bom, e vamos então atentar agora à obra, né, literária que o senhor, portanto, está lançando. Fala um pouco mais, doutor, sobre a editora, como é que vai ser, enfim, onde buscar. Conta para nós esses detalhes, doutor Júlio. Tá. Essa obra é um e-book, ele é de distribuição gratuita, pelo menos por enquanto. Eu publiquei ele pela editora da Faculdade Católica de Pará de Minas, que é onde eu leciono, e ele vai estar disponível no site da própria faculdade, www.fapam.edu.br, e ele também vai estar disponível numa página que chama Academia Edu. É uma página onde você entra e consegue baixar esse livro, esse e-book de forma gratuita. A intenção desse livro, Walter, é que as pessoas tenham acesso a esses textos e possam discutir, possam se inteirar mais sobre as coisas que estão acontecendo no dia a dia, que muitas vezes a gente não tem tempo para isso, né? Então são textos menores exatamente para despertar nas pessoas o interesse ou o conhecimento sobre esses assuntos. Então a ideia do livro é exatamente essa. O senhor nos trouxe como exemplo, né, o que nós aqui, portanto, abordamos, no campo dessa nova tecnologia da informação. O senhor também traz algum texto, professor Júlio? Sim, tem várias coisas sobre plataformas digitais, sobre o WhatsApp, responsabilidade do WhatsApp pelo mau funcionamento. Tem assuntos, por exemplo, sobre o cardápio QR Code, que é uma tecnologia que tem trazido muita polêmica aí no mercado de consumo. A questão de entregas por delivery, se os entregadores são obrigados ou não a subir no prédio para poder fazer essa entrega.
Tem vários assuntos. São 51 textos assim, de temas muito atuais e que tratam do direito do consumidor e do direito civil, de coisas muito importantes da vida de todo mundo. Afinal, os entregadores são ou não obrigados a subirem para finalizarem a entrega do produto, doutor Júlio? Na minha opinião, eles não são obrigados não, viu, Walter? Inclusive, Belo Horizonte, por exemplo, aprovou, a semana passada, uma legislação municipal dizendo que o entregador não é obrigado a subir somente naqueles casos excepcionais em que o consumidor ali não tenha condições de poder descer até a portaria, por exemplo, pessoas com deficiência ou pessoas mais velhas que não possam fazer isso. Mas as pessoas vão ter que ir na portaria. Isso aí, inclusive, está impactando os próprios condomínios, né? Porque toda hora chega delivery da internet, então os condomínios estão tendo uma sobrecarga muito grande com isso aí. Aquela história, né? Eu lembro que nos hotéis, não sei se ainda tem, chega lá, portanto, o hóspede no hotel, automaticamente a sua bagagem é encaminhada até o apartamento que ele vai permanecer, ou seja, da portaria até o apartamento, lá chega, portanto, a bagagem encaminhada pelo próprio funcionário do hotel. Será que os condomínios vão ter que ter mais essa despesa, ou seja, em cada entrada ter ali uma pessoa para fazer a entrega desses produtos, já que quem está em cima não quer descer, quem está embaixo não quer subir, professor Júlio? Pois é, essa que é a argumentação dos condomínios, né? Isso sobrecarrega os funcionários de um modo em geral. E outra coisa, esses entregadores, cada hora é uma pessoa diferente, né? As pessoas circulando dentro do condomínio não é interessante do ponto de vista de segurança, né? Então as pessoas se sentem mais inseguras. Então, quem compra deve ir lá buscar na portaria. Já é uma comodidade você não ter que sair para a rua, né? Você ainda vai querer que leve na porta do seu apartamento, já fica complicado. Bom, então, sobre, portanto, a obra Reflexões Contemporâneas de Direito do Consumidor e Direito Civil. Eu quero tê-lo para poder usufruir do conteúdo. Só repete para mim o que eu devo fazer, professor Júlio. Bom, eu vou dar 3 opções aqui. A primeira delas é a pessoa entrar no site da Faculdade Católica de Pará de Minas e procurar lá nas obras de extensão, lá vai estar o link desse e-book. Uma outra opção é a pessoa entrar na página academia.edu, é uma página onde tem um conteúdo meu disponível, você consegue também baixar. E se os ouvintes também tiverem interesse, podem me mandar um e-mail, no meu e-mail pessoal, que eu terei o maior prazer de enviar essa obra para eles. É juliomoliveira@hotmail.com. O senhor pode repetir? juliomoliveira, tudo junto, @hotmail.com. É só me solicitar envio da obra que eu mando com o maior prazer. Ou seja, de qualquer parte do país, quem de alguma forma se manifestar vai receber. Vai receber, pode mandar que vai receber. E qualquer coisa também é só entrar no site da faculdade que também consegue obter essa obra por lá também. Eu tenho certeza que realmente é uma viagem, né, que as pessoas fazem ao terem contato, portanto, com a obra e situações que elas mesmas passaram, viveram e que, de repente, ali com a leitura, elas podem, de alguma maneira, receberem, portanto, a orientação, que eu tenho certeza que o senhor também orienta, né, as pessoas nesse sentido, e elas vão se sentir mais seguras e mais protegidas também, né, professor Júlio? Com certeza. Essa obra é uma obra que tem um aspecto jurídico bastante forte, mas ela serve para qualquer cidadão que tenha algum problema relacionado a esses assuntos que são abordados aqui. Tá muito bem. Professor Júlio, é sempre um prazer ter o senhor aqui nos microfones da Rádio Justiça. Mais uma vez, professor Júlio Moraes Oliveira, queremos agradecê-lo por essa gentileza, por essa atenção, inclusive fazendo o lançamento dessa obra também aqui no nosso programa, no Justiça na Tarde. Agradecemos muito a gentileza, professor Júlio. Eu que agradeço mais uma vez, Walter, estou sempre à disposição da Rádio Justiça aí, e sempre que precisarem, estamos aí. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Está aí, né? O professor Júlio Moraes Oliveira conversando conosco sobre a sua nova obra, Reflexões Contemporâneas de Direito do Consumidor e Direito Civil. Essa história mesmo, né? Você chega no supermercado, tem que prestar atenção, né? Só que tem aquele detalhe, você chega, mas o mês passado eu comprei esse produto aqui, era desse tamanho, tá menor e o preço está até maior. Será que eu estou enganado? Será que eu estou equivocado? E tem muitas situações aí que as pessoas têm que estar muito atentas,
principalmente quando chegam na entrada, portanto, do mercado e veem lá um produto de consumo fácil, tá lá, né, o monte, a pessoa, e o preço bem baratinho. Aí, opa, tá aqui, essa latinha aqui disso, ou então daquilo, refrigerante, deixa eu levar um bocado, tá baratinho. O preço é X, aqui tá menos X, tá realmente menos da metade do preço, aí leva. Aí quando chega em casa é que vai prestar atenção para ver o prazo de validade, né? Então, aí termina, portanto, aí sofrendo as consequências. Em que pese que também para fazer essa prática, ou seja, chamar a atenção do público para levar aquele estoque